Estamos caminhando para o final da dinastia de Borgonha. Então, hoje falaremos de Dom Pedro I de Portugal. Dom Pedro I de Portugal não é o Dom Pedro I nosso, proclamador da nossa independência, obviamente. Dom Pedro I de Portugal é filho de Dom Afonso IV. Dom Pedro I é aquele que teve um romance com Inês de Castro. Assistam aí o vídeo de anteontem que vocês vão entender quem está por fora. Bem, o Dom Pedro I governa 10 anos, de 1357 até 1367, um reinado relativamente curto, e ele ficou conhecido pela alcunha, pelo nome de O Justiceiro. Isso porque ele era obcecado por justiça, tá certo? Mas a gente vai ver isso já já. Para começar, relembrar o seguinte: ele, assim que tomou posse, vingou, matou o seu desejo de vingança para com aqueles que estavam envolvidos no assassinato de Inês de Castro. Além disso, fez o translado do corpo dela de Coimbra para Alcobaça, mandou construir um belo monumento tumular e, além disso, e aí essa parte é bem curiosa, né? Assim, o reinado de Dom Pedro I foi registrado por Fernão Lopes. Fernão Lopes foi o cronista que no século seguinte vai contar a história do Dom Pedro I. E ele não registra esse fato, o que nos leva a crer piamente, né? É muito provável que esse fato seja apenas uma lenda. Inclusive, ele aparece pela primeira vez no século XVI. Então, tudo indica que ele não aconteceu. Mas ele é tão curioso, é tão interessante que eu vou mencionar ele para vocês. Então, essa lenda diz que, não satisfeito em transladar o corpo dela, da Inês, de Coimbra para Alcobaça, e de vingar a morte dela, matando todos aqueles que ajudaram o seu pai a assassiná-la, ele vai, isso é fato, ele vai declarar que foi casado com ela secretamente, vai tornar os filhos dela legítimos, mas esse detalhe aqui é o lendário. Segundo a lenda, ele teria feito uma cerimônia de coroação de Inês de Castro, rainha, 5 anos depois da morte dela, em 1361. Então ele teria exumado o corpo, colocado num trono, vestida pomposamente, e obrigado muitos súditos a beijar a mão da defunta. Isso provavelmente não é verdade, tá certo? Mas é bem curiosa essa história. Bem, além disso, então, o que a gente pode falar dele? 10 anos de rigorosa observância da lei. Em outras palavras, ele era um cara que gostava de ordem. Ele gostava de manter as coisas funcionando da forma correta, ok? E em 1361 ele vai convocar uma reunião de cortes, representantes do clero, representantes dos nobres, representantes do povo, já é uma tradição em Portugal, já falei disso, e vai atender todas as demandas das pessoas. Então, um exemplo, ele ouviu muita reclamação de abusos, né, abuso de autoridade de funcionários reais. Então ele vai punir exemplarmente aqueles funcionários que abusavam do poder que tinham, certo? Além disso, ele vai ter ele vai ser obcecado por fazer justiça, obcecado por punir os criminosos independente da posição social. Ele não observava a posição social, se o cara era nobre, se o cara era conde, se o cara era pobre, não importa. E por isso, obviamente, vocês vão deduzir comigo, ele era amado pelo povo. Onde ele passava, ele era aclamado pelo povo. O povo realmente admirava isso nele, a retidão dele, o desejo dele de fazer a coisa certa. Inclusive na administração da coisa pública, do dinheiro público. Tanto é que ele, sem aumentar impostos, nunca aumentou impostos nesses 10 anos, ele conseguiu deixar o caixa, os cofres cheios como nunca, sem subir impostos. E sem nenhuma atividade econômica nova, algo que justificasse isso.
apenas fazendo a coisa corretamente, punindo os corruptos, evitando desvio de verba pública. Ok? O que mais? Sim, isso é muito importante. Dom Pedro I vai oficializar a necessidade de haver uma chancela, uma autorização do rei de Portugal para que um documento da Santa Sé tivesse validade no reino. Veja, não do ponto de vista religioso, né? Então não é que ele ia ordenar os bispos, não é isso. Mas, vocês lembram, várias vezes a Sé intervinha politicamente no reino de Portugal e nos outros reinos através de seus documentos. Então, isso era muito comum. Como eu já disse, o Papa era uma autoridade supranacional, já que todos os reis eram cristãos ali na região, na Europa, a cristandade, que era a união de todos os reinos cristãos, e o Papa, como chefe dos cristãos, como líder supremo da igreja, deveria ser obedecido, inclusive pelos reis de todas essas nações, o que dava a ele uma autoridade supranacional. Mas o rei de Portugal, a partir desse momento, estabelece essa necessidade do rei passar primeiro pelo rei antes de ser autorizada a aplicação dos documentos em Portugal, evitando assim interferências como, por exemplo, um papa que depõe um rei, que coloca um regente no lugar dele. Então isso não aconteceria mais por causa dessa decisão do Pedro I, ok? Muito bem. Muito bem. Em 1367 ele morre, e a gente pode dizer que ele alcançou 3 coisas sensacionais para um rei. Primeiro, ele deixa o trono absolutamente seguro. Não havia disputas políticas, conflitos pela coroa, não havia nenhum nobre, nenhum filho bastardo lutando para derrubá-lo do poder. E se havia esse tipo de intenção, o medo, o respeito que ele impunha fazia com que essas intenções ficassem guardadas ou ficassem sendo cochichadas nas sombras. E publicamente não havia questionamentos sobre a autoridade do rei. Além disso, uma economia próspera, ok? Então, combatendo desvios de verba, organizando a máquina pública de forma eficiente, transparente, limpa, ele deixou uma economia próspera para Portugal. E um reino completamente ordenado, um reino com as coisas funcionando devidamente, cada engrenagem, cada elemento do sistema funcionando como deveria funcionar. Então eu acho que a gente pode dizer que ele foi um grande rei, Dom Pedro I de Portugal. Tá certo, pessoal? Antes de terminar, eu até queria ter dito isso no início do vídeo, mas enfim. Pessoal, eu criei um podcast muito simples, muito modesto. E nesse podcast eu vou tratar também de história do Brasil, mas não como eu trato aqui, totalmente diferente. Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou fazer agora uma série de áudios sobre o livro do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Talvez vocês já tenham ouvido falar, se não ouviram, vou fazer um resuminho de 30 segundos. Os Donos do Poder é uma obra onde o Faoro explica toda a trajetória da história do Brasil sob o seguinte prisma, sob o seguinte ponto de vista. Ponto de vista de que sempre no Brasil houve um estamento burocrático que se apropriava do poder e controlava o povo. E que o povo nunca esteve no poder, porque o poder tem donos. Essa tese, segundo o próprio Olavo de Carvalho, ela é muito correta, muito séria, e parece ser até indiscutível, tá? De forma geral. Então, esse livro, Os Donos do Poder, eu vou analisar ele parte por parte em vários episódios desse podcast que eu criei. Ele é muito simples, inclusive eu não vou postar ele, por enquanto, pelo menos, nessas Spotify, não, vai ser só no meu canal do Telegram. Então, vou deixar o link aqui no comentário. Se você quiser ouvir, o primeiro episódio já está lá no grupo, tá certo? Conto com vocês, se vocês puderem convidar outras pessoas para curtir o canal, para curtir lá e se inscrever no canal do Telegram, eu agradeço. Um abraço.